Fala galera, bom dia a todos e todas, bem-vindos aqui. Hoje num horário um pouquinho diferente, mas é porque o dia está cheio, nós temos várias conversas bacanas para fazer, temos aí uma série de atividades para realizar. Eu quero aqui já saudar a Cris, a professora Rebeca, tá aqui a Cláudia com a gente também, o Thiago, Lelê já está aqui com a gente também, Virgínia e uma galera entrando já. Adovaldo, daqui a pouquinho a gente vai estar aqui com o Max Maciel para fazer um papo bem bacana aí sobre a situação do isolamento social na Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol. Quero saudar aqui também a galera aqui do Marcos, está aqui com a gente, Andréia. Bom dia para todos e todas vocês. E daqui o Emerson, Papo Franco, Cirlei, Fábio, grande juiz Fábio Esteves. A gente está hoje aqui com o Max Maciel, que já entrou. Vou colocá-lo comigo para fazer um papo sobre esse isolamento social seletivo que o governo decretou, especialmente na região de Ceilândia, do Sol Nascente e do Pôr do Sol. Bom, pessoal, vou fazer aqui uma contextualização bem breve. Vocês têm acompanhado aí essas idas e vindas do GDF em relação ao isolamento social, reabertura, a participação do Poder Judiciário a partir da provocação que foi feita. E, infelizmente, esse vai e vem é muito ruim para a população, porque dá uma mensagem de que há uma certa descoordenação no processo, de condução da crise. Há uma certa falta de planejamento. E, de fato, é o que tem acontecido. Nós temos uma avaliação muito crítica do papel do governo nesse momento. Embora o governador tenha começado bem, tenha sido um dos primeiros do país a decretar o isolamento, a tomar medidas importantes, de 3 semanas para frente, nós vimos um descontrole total. É uma falta de planejamento, uma falta de embasamento técnico-científico na condução da crise e, principalmente, uma inversão das prioridades. Você constrói um hospital de campanha no Mané Garrincha, enquanto que o foco da pandemia está lá em Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, e as pessoas lá sem atendimento adequado, sem capacidade de testagem. Eles acabaram com o drive-thru na testagem, jogaram para as UPAs, para as UBS, mas as pessoas não têm conseguido se testar. Eu vou colocar o Max aqui comigo. O Max Maciel, obviamente muitas pessoas já o conhecem, é uma pessoa importante, uma liderança importante da região de Ceilândia, do Sol Nascente, e que tem feito um trabalho muito, muito, muito relevante no apoio à comunidade. Grande Max, prazer estar aqui com você, meu velho. Salve, salve, deputado Leandro Grazi. Quero dizer, desde já agradecer pelo convite, pedir essa liberdade de ter chamado você de deputado agora no início, mas que a partir de agora chamar você de Leandro. Por favor. Sabe, nós estamos na correria sempre, Desde já parabenizar você, toda a bancada ali que tem sido oposição, O nosso deputado Fábio Félix, o professor Reginaldo Veras, a Alex Sampaio, Chico Vigilante, Tem sido ali esse braço na luta, nesse momento, não só nesse momento da pandemia, mas no enfrentamento, inclusive, a algumas atrocidades que o governador Ibanez vem conduzindo na política do Distrito Federal. Muito bom, Max. Quero te parabenizar também pelo seu protagonismo aí na região da Ceilândia. Não deve como um todo, mas eu sei que você, sendo daí, tem carinho especial pela tua comunidade, pelo povo de Ceilândia. Todo o trabalho que o Ruas vem fazendo também, a sua rede de apoio. Nesse momento, mais do que necessária, toda essa ação, todo esse movimento para apoiar as pessoas, principalmente os mais pobres. E a gente sabe que a desigualdade é um fator de potencialização do efeito dessa pandemia. Os mais pobres, os negros, as crianças e as mulheres que cuidam sozinhas de suas famílias têm sofrido mais para enfrentar todo esse problema. E aí, vamos direto ao ponto aqui para saber a tua visão e a visão da galera aí que caminha contigo a respeito desse isolamento social seletivo que o governo decretou. Funciona? A minha hipótese é que não, porque a gente sabe muito bem como é que é o Distrito Federal, como é que é a dinâmica da população. As pessoas trabalham num lugar, moram em outro. E o que você tem percebido aí desses primeiros dias desse isolamento social seletivo com a comunidade, com a população do Sol Nascente, da Ceilândia e do Pôr do Sol? Bem, Leandro, acho que antes de falar especificamente sobre a questão do isolamento específico em Ceilândia e no Sol Nascente, é dizer de como se dá a lógica da pandemia em toda a periferia do Brasil, não só no Distrito Federal. É dizer que essa pandemia ela só revelou, ela só trouxe à tona ainda mais todo o leque de desigualdade social que o Brasil vivencia historicamente.
né? Não é de hoje que nós estamos lutando por saneamento básico, então eu quero dizer para as pessoas que não sabem, mas, por exemplo, 20% da Ceilândia ainda não tem acesso à rede de esgoto e água, né? Então não é de hoje que nós estamos lutando por acesso a saneamento básico, não é de hoje que nós estamos lutando por acesso à saúde, né? E quando eu estou falando de saúde, eu não estou falando na lógica de tratar doença, né? Saúde é qualidade de vida, é boa alimentação, é tempo com a família, é prática de exercício, é a saúde mental. Os nossos hospitais, a rede de saúde no Distrito Federal, historicamente, ela foi sempre, isso pós, né, a Maninha, que foi secretária, depois dela, só teve uma curva de baixa, né, de processo de atendimento à saúde, atenção básica. A gente teve aí o atendimento a média e alta complexidade. Então, qualquer pessoa, historicamente, que vai buscar o serviço de saúde, ele recebia um não. Então, as pessoas que tinham febre, vômito, elas tinham que ficar em casa. É para essas mesmas pessoas hoje nós temos que dizer que tem febre, tem vômito, ela tem que buscar o hospital que historicamente ela nunca teve e ela sabe que não ia ter. Então, diante desse cenário, qual é a outra perspectiva que a gente tem? Bem, nosso time, nossa periferia, nossa cidade de Ceilândia como um todo, mas eu estou falando de Ceilândia, mas quero traduzir toda a lógica periférica, né? Ela tem e trabalhou na pandemia em duas perspectivas. Primeiro, ela continua na linha de frente dos serviços chamados essenciais, Graça. Né? A periferia ela não teve nenhum minuto uma possibilidade de dizer assim, vou ficar em casa, porque o Estado não assistiu ela e não deu condição para que ela fizesse isso. Então, primeiro, nós temos uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que acorda cedo, que vai dirigir o ônibus, que vai ser o cobrador desse ônibus e que vai manter o funcionamento da cidade. Né? A cidade, no formato capitalista que se dá, ela precisa dessa massa trabalhadora estar aí. Então, a gente está na linha de frente dos serviços do transporte urbano, da linha de frente da limpeza urbana, do atendimento à farmácia, do atendimento ao mercado, ou seja, todos os serviços chamados essenciais, a periferia está na linha de frente. Os técnicos de enfermagem estão nos hospitais, os auxiliares de serviços gerais da rede de saúde. E o outro lado, Grazi, é aquela massa nossa que está desempregada e na informalidade, que não tem condição de dizer que fez a compra do mês, porque ele faz a compra do quando tem, de quando dá, do período que ele tem recurso. E esse mesmo time não podia ficar em casa aguardando o governo decidir o que vai ajudar a ele para poder ele não enfrentar as suas lojas. Então ele tem conta para pagar, ele tem aluguel. A gente acompanhou casos aqui, por exemplo, no Sol Nascente, Grazi, de pessoas que estavam cobrando o aluguel das pessoas e prometendo despejo. Então não tem sensibilidade para quem lucra em cima da dor. Então nós temos que dizer que, antes de falar do isolamento, é dizer dessa perspectiva. Olha só, veja bem. Gente, desculpa aí, porque quebrada é assim, cachorro toda hora. Mas não dá para culpabilizar o indivíduo se você tem que enfrentar essas duas problemáticas. A de que ele está trabalhando na linha de frente essencial, a de que ele não tem condição e tem que ir para a rua. Então veja bem, lá em março, em abril, a nossa taxa de letalidade aqui era 0. A maioria dos casos de contaminação estava no plano piloto. Depois do dia 29 de abril, eu preciso dizer essa data, porque foi a data que o camarada veio visitar aqui, andar sem máscara, dizer que era uma gripezinha, diminuir o processo da problemática. E eu quero dizer uma coisa para você falou muito bem, o governador Ibanez começou o processo adequadamente. Na época a gente não tinha as informações que ele tinha, a gente botou até em suspensão se era necessidade de ter um processo de calamidade ou de auxílio emergencial, depois vou dizer o porquê a gente tem essa cautela. Mas no processo a gente falou, mano, foi acertado. O problema, Grazi, é que foi chamado de pandemia. Depois, quando você pega junho e julho, que você tem Ceilândia com o dobro de casos do plano piloto e a taxa de letalidade explodindo, hoje nós estamos com 190 óbitos só em Ceilândia e com mais de 9 mil contaminados, ela passou a ser chamada de gripe. Essa é a perversidade. E aí, o que ele visualiza? Ele começa um processo de pressão. Para mim, claramente, o governador cedeu à pressão do governo federal para poder cumprir seus acordos de compromisso com o fundo constitucional para poder dar aumento para a polícia, para os recursos que ele tem lá à disposição do governo federal. Ele fez a fala fácil de dizer, não, agora está tranquilo, estamos reduzindo aqui, vamos começar a flexibilizar, ao mesmo tempo também que cedeu para grupos econômicos. Eu não estou falando dos pequenos empresários aqui não, que na ponta estão sem nada. Os caras na ponta aqui, os pequenos comerciantes também não foi assistido até agora. Né? Esse é o cenário. Então, qual é a resposta que ele dá? Ele tem a pressão do governo federal que ele está cedendo com os empresariados e, ao mesmo tempo, a opinião pública, vocês
na Câmara Legislativa fazendo a pressão. Então ele quer fazer o quê? Tentar agradar todo mundo, e está perdido. Porque fazer o isolamento social na Ceilândia é não compreender como ela se desenvolve, como ela gira em torno de si. A maioria da nossa população, Graça, sai todo dia, 5h40 da manhã, Exato. 6 horas, 7 horas, plano piloto. Então, você vai fechar aqui, aí, que nem ele lançou lá, né? Não pode... Primeiro que ele mandou no decreto, um texto que é padrão, mas que a gente morre de rir, porque ele fala assim, mantém-se fechado, parque, cinema, museu, o que não tem aqui, Graça. E o problema não é abrir o que está fechado, o problema é manter aberto o que já está funcionando, porque foi esse processo que nos conduziu até aqui. Né? Nós aumentamos por essa lógica. Ou seja, se lá atrás ele tivesse mantido o isolamento total, mantido lá os 30 dias, o mais sufoco possível, porque não foi fácil, né? As pessoas sem saber como é que ia se virar, pagar a conta no final do mês, talvez a gente teria com a curva mais baixa, a gente não estaria com a rede de saúde tão saturada como ela já estava saturada, e a gente poderia estar hoje falando com tranquilidade da possibilidade de fazer as reaberturas conforme os processos estabelecidos. Acontece que essa briga de fecha, abre, cede, não concede, ela cria ansiedade na população, gera dúvida no processo econômico, ela não potencializa a vocação e a necessidade do autocuidado. E eu quero fazer uma fala a muitas pessoas que eu tenho acompanhado nos Twitter. Quem quiser aproveitar o espaço, Graças, quem não segue a gente, segue, @MaxMacielDF. As pessoas têm culpabilizado os indivíduos, Graças. Mas o povo está ali fazendo festa, está jogando bola, o povo também não vai para casa. Mas olha só, eu não vou culpabilizar o indivíduo sem analisar o que ele está recebendo de tradução daquilo que considera como liderança. Exatamente. Né? A liderança nossa anda sem máscara, né? Não minha liderança, mas que está aí presidindo e que está aí governando o Distrito Federal. Ele disse que é uma gripe, ele disse que abre. Então, como é que você fala para a pessoa que ela pode acordar cedo, pegar um baú lotado, fazer atendimento ao público e trabalhar, e ela não pode ter um momento de lazer dela? Isso é perverso para a periferia também. Né? Com todo respeito, fazer teletrabalho. Quem pode fazer teletrabalho? Desculpa dizer isso, mas é um privilégio. Porque eu estou há 2 semanas fazendo teletrabalho, e eu posso dizer que é um privilégio, porque eu posso estar mais tempo com a minha filha. Né? E por que eu estou fazendo teletrabalho agora? Porque a gente ficou 2 meses e meio na rua e cansamos, Graças. Eu tivemos que fazer um processo de revezar, porque eu falo, se a gente começar a se sacrificar aqui e todo mundo se contaminar, a gente não vai conseguir ajudar quem precisa. Então nós estamos fazendo um revezamento de equipe aqui, do período quem vai ficar em casa, do período quem vai ficar na rua, e fazendo muita coisa online. Então, a nossa visão é que esse isolamento ele nunca existiu. Isso é um isolamento fake. Isso aí é para agradar alguém que não é nós. Né? E não está funcionando. Se você for final de semana, como a gente rodou aí, sábado, no Sol Nascente, está tudo aberto, porque é o seguinte, vai fazer o quê? Abre agora, fecha amanhã, né? Você faz ação popular. Então, assim, as pessoas dizem, abrem tudo, escancara, bacana, vamos olhar o mundo. Olha o que aconteceu no mundo. Gente, nós estamos no Distrito Federal hoje, tem 900 óbitos. Se nós continuarmos com a taxa de letalidade da última semana, que foi de 20 a 30 pessoas por dia, e se alguém acha que morrer 30 pessoas por dia é pouco, desculpe, você está passando por um processo de desumanidade total. Né? Nós vamos bater 1.000 óbitos antes de fechar o mês, Graças. Então era um pouco dessa fase. Mas era para poder... Eu acho que a introdução foi muito boa, Max. Vou destacar aqui rapidinho alguns comentários. O Heitor Valente está com a gente aqui, grande Heitor. Está aqui a Fabi, que é moradora do Sol Nascente da Ceilândia, corroborando. Acho que exemplificando exatamente o que você vem falando, no sentido de que esse isolamento social que o governador promoveu no começo, ele parecia que ia funcionar, mas 2 semanas depois já estava abrindo loja de imóveis, já estava cedendo para alguns segmentos da economia. E aí, a sua avaliação bate muito com a minha no sentido de que, ok, decreto de isolamento social, o Estado tem que se mover. Então, para as pessoas ficarem em casa, elas têm que conseguir ficar em casa. Então, o auxílio tinha que ter saído rápido. Para o comerciante, para o pequeno empresário poder fechar a porta, ele tinha que ter o apoio rápido do BRB, das secretarias de economia, com linhas de crédito, com antecipação de folha, exaurir as ferramentas orçamentárias. Para a pessoa que está na informalidade poder ficar em casa também, ela tem que ter acesso rápido à assistência social, que no DF está um frangalho, né? Não existe
política de assistência social no Distrito Federal hoje, as pessoas vão no CRAS, no CRES, não tem os auxílios, as cestas estão demorando para chegar, esse cartão alimentação escolar aí também não chega para todo mundo. Então, como é que você vai exigir do cidadão uma postura que deve ser a correta, se o governo, se o Estado, de forma geral, não consegue ali fazer o seu papel? E outra, aí você cita muito bem o mau exemplo, o contra-exemplo de quem deveria dar o bom exemplo, né? Que é usar máscara, que é estar ali também cumprindo seu papel. O próprio governador, no seu discurso, fala que é uma gripe a partir de um determinado momento. E aí, óbvio que as pessoas, em geral, elas vão ficar desnorteadas e vão fazer o que elas acham que tem que ser feito, intuitivamente ou por necessidade, né? E aí, foi muito o caso da Ceilândia, no sentido também de que a gente não teve a devida ação na área da saúde. Cadê o hospital de campanha da Ceilândia? Cadê as UBS? Cadê as equipes de saúde da família sendo fortalecidas pelo governo nesse momento para poderem adentrar o território e educar, orientar as famílias? Cadê a UPA? Cadê as UBS também fazendo a testagem que, já que não tem mais drive-thru, então deveriam estar fazendo, né? E esse teste rápido também, que a gente não sabe qual é a credibilidade dele, até abrimos um pedido de CPI para apurar isso e outros problemas de corrupção na área da saúde. Então não tem como contar com a conduta ideal da população se quem deveria dar o exemplo não dá. E aí você cita outro ponto que é fundamental nesse debate, que é a dinâmica da população. As pessoas moram na Ceilândia, mas trabalham em Taguatinga, trabalham no Piloto, trabalham no Guará, trabalham em outros territórios. Então esse fluxo, através do transporte público, é inevitável. Então não tem como você isolar a Ceilândia e só nascente pôr do sol. Porque as pessoas vão ter que sair, elas vão ter que abrir a porta de casa e se dirigir a outro local. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse contato direto que vocês estão tendo com a população, diretamente com a comunidade. O que você tem sentido aí dos comerciantes, dos pais, das mães de família, principalmente da população mais vulnerável? Há uma expectativa, sociologicamente até falando, de rompimento do tecido social, né? Desgastamento, porque a tendência do conflito, a tendência da ruptura da norma também é muito grande, porque as pessoas precisam dar um jeito na vida, né? Então, como é que você está observando essa questão? Então, assim, você trouxe um ponto muito importante, que é assim, como é que eu enxergo a pandemia hoje? Ela revelou absolutamente que esse debate de neoliberalismo falhou, não dá certo, não tem saída, porque eles não têm resposta para essa crise. Você falou de áreas como a saúde, a assistência social, que são áreas que são fundamentais não só a manutenção e não só o investimento, como ampliar os processos de carreira, assim como a educação, né? Então, ou seja, quantos e quantos profissionais de carreira, os concursados, que estão fazendo agora a memória, que estão na frente, né? Ou seja, isso também é um debate de qual Estado a gente quer. Um Estado para as pessoas ou um Estado para o empresariado? Não é o nosso papel, guys, salvar a economia, me desculpe, mas é o papel do Estado salvar as vidas, né? Então, quando você fala desse debate, o que eu estou sentindo? Assim, eu ia até dizer para as pessoas, nós, e aí ruas, né? A gente nunca fez historicamente entrega de cesta básica. Quem acompanha a gente for olhar 20 anos de trabalho, a gente nunca fez isso explicitamente, nem nos nossos eventos recalhando. Por quê? Porque a gente sempre acreditou e lutou na autonomia popular, né? Na redução da vulnerabilidade, na redução, no aumento das oportunidades, na transferência de renda. Esse auxílio emergencial, se a gente tivesse implementado o renda mínima universal, não estaria debatendo isso aqui. Mas debater um renda mínimo universal sem excluir o que foi constitucionalmente garantido do direito social, né? Porque é bom dizer isso para depois não ficar aí com o debate dos novos da vida de que vai dar voucher para todo mundo e vai resolver o problema. Não é isso. Então, veja bem, quando a gente vai na ponta, qual é o nosso sentimento? O povo está totalmente perdido, Graça, porque não tem saída. Não tem saída. Nós estamos falando aqui das pessoas que podem optar e ficar em casa ou não, mas tem uma parcela da população, que são quase 3 mil pessoas, que estão em situação de rua, que nem em casa tem. Essas pessoas não acessaram o auxílio emergencial porque não tem mais o CPF, sabe? Essas pessoas são invisibilizadas, e a assistência social e as organizações da sociedade civil que estão na ponta tentando atendê-los da melhor forma possível. Não? Então, se você tem que manter ali um distanciamento de 2 metros, o governo dá para eles um container, que quando a gente for visitar o container, a distância de uma cama para outra dá menos de 1 metro. Né? Ou seja, essas tentativas de achar que está resolvendo não resolve se a gente não mudar toda a lógica de cidade, toda a lógica de Estado que a gente precisa. Então, a gente tem aqui o empresariado que entende, fala, pô, tá cruel, mas eu preciso sobreviver. E tem um outro empresariado que está chantageando.
né? E eu quero dizer muito bem para vocês, não faz sentido você comprar uma roupa se não tem para onde você sair, meu camarada. Então eu não preciso de shopping nesse momento, com todo respeito, eu não preciso de um shopping nesse momento, né? Mas eu entendo que o empresariado também não pode quebrar e que ele não pode demitir. Então nós temos que... Qual o debate nós temos que fazer? E é o debate que nós estamos fazendo na ponta para as pessoas. É dizendo assim, esse é o Estado que nós temos hoje. Nós precisamos discutir qual é o Estado que a gente quer. Um Estado que tenha participação popular, né? Poder popular na ponta, né? Com os comitês de bairro. Nós estamos debatendo na Ceilândia a criação agora, fortalecendo a possibilidade de criação de comitê de bairro. Por quê? Porque é o comitê de bairro que vai analisar se a UBS está funcionando mesmo, se aquele médico foi ou não foi, se atende à complexidade daquele lugar, né? Se dentro daquele comitê popular ali do bairro, a gente vai poder plantar horta comunitária para atender a comunidade, né? Para a gente poder fazer um debate sério de economia local, como é que a gente vai comprar dos nossos, fortalecer os nossos. Agora, ninguém aguenta mais, Grazi. Ninguém aguenta mais. Nem nós, nem você. Ninguém aguenta mais. Por quê? Nós estamos há quase 4 meses dentro de casa. Ele está abrindo tudo, mas não diz para onde vamos deixar as crianças. Eu não estou dizendo aqui que a escola é um depósito de crianças. Não é isso. Mas dentro dessa lógica capitalista, onde a mãe passa mais tempo dentro do transporte público do que o seu filho, você dizer para ela que ela tem que voltar ao trabalho e ela não ter com quem deixar o filho é uma perversidade. É uma perversidade. Também não acho que é hora de voltar à escola. Olha, eu estou com a minha filha, tem 5 anos. Hoje inicia o processo da aula não presencial. Nós temos vindo da ferramenta, a gente está aqui olhando como é que funciona a ferramenta. Mas tem muitos pais aí, muitas mães que estão saindo cedo, chegando em casa 8 horas da noite, cansado, Grazi, que ainda tem que fazer a comida, limpar a casa, e ela vai ter que parar para tentar achar no seu celular essa plataforma. Isso vai aumentar a evasão, isso é um fiasco. Então o que nós estamos sentindo é que assim, ou nós baixamos um pouco o tom, entendemos a necessidade de fazer um lockdown geral e restrito, de pelo menos 15 dias, fechar tudo mesmo, o Estado garantir que essas pessoas não tenham a taxa cobrada de água e de luz por esses 15 dias usados, que ninguém seja demitido por esses dias usados, que nenhum empresário seja multado ou que tenha ali suas contas. Sabe assim, vamos fazer uma isenção geral para todo mundo de 15 dias, deixar todo mundo realmente em casa, né? Para a gente poder reduzir essa curva, Grazi, porque assim, o vírus não vai acabar agora. E nós estamos falando isso para as pessoas. O vírus não vai acabar agora. O problema é que se a gente se contaminar, eu tenho um agarrão que está batendo todo dia 100% de ocupação de leito. Eu tenho um hospital de Ceilândia que criaram hoje um bloco, né? Um bloco de atendimento para dar suporte ao hospital, que tem possibilidade de ter até 70 leitos, mas ninguém diz para nós se os leitos têm respiradores ou não. Mas quando a gente vai fazer a visita no hospital de Ceilândia, a gente vê os nossos profissionais de saúde chorando porque não aguenta mais, Grazi. Tá faltando EPI, sabe? Tá aí o Conselho de Saúde de Ceilândia dizendo o tempo todo, falando, falta EPI na ponta, né? Nós temos que ficar reutilizando máscara, guardando e se contaminando também. Então, assim, nós chegamos no limite do que esse Estado capitalista colocou. Não dá mais. Não dá mais, Grazi. Se a gente não fiscalizar realmente para onde vai o dinheiro, você está certo. Essa medida de fazer a medida emergencial e calamidade pública, ao mesmo tempo que soa como um compromisso, é uma possibilidade de ficar usando o recurso livremente, sem um controle popular disso. Nós precisamos botar isso na conta, né? Nós não sabemos para onde está indo, você está aí propondo a CPI, acompanhando, juntamente com o companheiro Fábio Félix, com tantos e tantos outros deputados aí da base de oposição, para poder dizer, pô, mas esses milhões estão indo para onde? Porque para cá não está chegando. Você falou do hospital de campanha em Ceilândia, ele falou, o primeiro debate dele, falou assim, em abril a gente abre o hospital de campanha em Ceilândia. Começa. Tem 2 semanas que ele disse que o prazo de entrega é daqui a 70 dias, Grazi. Com 9 mil contaminados na Ceilândia, 190 mortes, quando esse hospital de campanha chegar, não precisa mais. Sabe? Exatamente. Então é isso. A Dani está lembrando aqui que, na verdade, já temos 8 hospitais do DF com a lotação máxima de leitos de UTI. Esse é um dos pontos mais complexos dessa crise, pessoal, porque o que acontece? A gente tem visto aí o governo divulgar no painel oficial da Covid, né, no sistema de monitoramento público, que estava em 60%, 70%. De repente, o Ministério Público vai lá com a OAB, faz uma inspeção na central de regulação, vê que os dados não batiam. Então, agora, divulga que está 100%. Então, de uma hora para outra, a gente teve uma virada, né?
Então, isso é um outro problema sério, porque como é que a gente vai conduzir essa crise sem transparência? Como é que a gente vai conduzir essa crise sem saber a realidade do sistema de saúde? Se a Secretaria de Saúde supostamente mente sobre os dados, teoricamente não está falando a verdade. Então, a gente também quer saber sobre isso, né? E acho que o Max lembra aqui muito bem, essa proposta. O isolamento social, ele não é porque simplesmente nós temos que afastar as pessoas, mas é um método para você ganhar tempo e fazer os investimentos que você tem que fazer na área da saúde, você desenvolver ferramentas orçamentárias para ajudar o comerciante, para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade. É o momento da assistência social se ramificar e ir para a ponta. Os servidores da assistência estão, como o Max falou, no limite, o pessoal da saúde também no limite, todo mundo no limite. Você vai no CRAS, às vezes não tem internet, o pessoal está sem telefone. Né? O pessoal está tendo que ratear ali para pagar o Wi-Fi. Você vai numa UBS, a equipe de saúde da família não tem um carro para poder visitar as famílias. Então, aquilo que a gente vinha falando lá, desde o início do ano passado, olha, vamos priorizar a atenção primária, vamos priorizar a assistência social na ponta, vamos priorizar a autonomia das escolas para que os diretores possam fazer o seu trabalho. Agora a gente está vendo a necessidade. Na Ceilândia, vários diretores, vários coordenadores têm feito um trabalho importante na sua comunidade. Porque agora, a lógica... Bom, eu queria falar desse aspecto da educação agora, Max. A prioridade nossa não é vencer conteúdo, não é vencer matéria. A prioridade agora é cuidar da vida das crianças, dos adolescentes, salvar suas famílias, ajudá-los para ter o mínimo de prejuízo possível. Então, a exclusão tecnológica está posta agora, está evidente. Né? Tem um menino que não tem celular em casa, que não tem computador, e aí toda a dificuldade da família de fazer o acompanhamento. Está aqui a Lela Leve, que deve ser professora da Secretaria de Educação. Muita gente falando assim, os professores da rede pública não estão fazendo... Gente, os professores da rede pública estão se virando agora, se desdobrando. E essa semana eu ouvi alguém falando, tinha que reduzir o salário dos professores porque os professores não estão trabalhando. Então conheça a escola pública, vai ver o que acontece na ponta. Os que não estão se desdobrando no ambiente virtual, né, nas atividades remotas, estão cuidando ali na comunidade, cadastrando as famílias, cumprindo um papel que não é nem mais da escola, é o papel da assistência muitas vezes. A gente tem visto na Ceilândia, no Paranoá, vários diretores de escola, no Recanto, o pessoal lá do 101, fazendo um trabalho de ponta incrível, muito interessante, né? Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre educação agora, porque principalmente a rapaziada aí que está no ensino médio está desesperada, né? Porque o Enem foi remarcado para janeiro, as aulas na rede pública estão suspensas, embora a gente tenha visto aí um movimento de vários líderes, professores, de ofertar aula à distância, de botar aula no YouTube, mas ainda não é o suficiente. O que você tem visto aí da juventude e essa demanda, esse desejo, o que a gente pode fazer na sua visão para tentar apoiar essa galera toda aí? Maravilha, Grazi. Só dizer uma coisa que eu vi no comentário aí. Bem, se você está disposto aí na rua ouvir as pessoas, você vai ver que as pessoas estão querendo ficar em casa, ninguém está querendo se expor, não. Né? A maioria das pessoas, a grande massa das pessoas estão na parada de ônibus, estão trabalhando. Até a galera que você anda acha que está circulando na praça, fala assim, eu queria estar em casa, eu queria ter condição de ficar em casa também. Então ninguém que está achando que está de oba-oba. Quem está de oba-oba é quem minimiza esse fato, quem chama isso de gripe, e como o Grazi disse, né? A gente não tem uma vacina, não tem um remédio cientificamente comprovado, a única saída que a gente tem é evitar a exposição. Então se eu posso evitar a escala da exposição, a gente tem que garantir que essas pessoas não se exponham. Esse é um papel do Estado e da sociedade como um todo. E a educação, Grazi, não é diferente. Assim, por exemplo, alguém dizer que os professores não estão trabalhando é porque não conhece os professores, porque nós estamos com a rede de professores aqui, inclusive, né? Nós temos um pré-vestibular comunitário, mas para além disso, nós temos vários amigos, companheiros e companheiras da rede pública, que inclusive, Grazi, estão assim, tendo que se reinventar, porque tem 20 anos de sala de aula, 30 anos de sala de aula, e agora tem que pegar tudo aquilo que ele estava dentro do espaço de tete a tete para traduzir numa plataforma online num tempo curto. Né? Ou seja, começa uma pressão de fazer tudo isso dentro de casa, sem condição, porque nem todos os professores têm essas condições que todo mundo acha que tem, e também sem acesso à internet. Para os alunos é pior ainda. Né? A educação, gente, ela é parte do processo. A escola é parte do processo pedagógico, é parte do processo de ensino-aprendizado. Eu sou pedagogo de formação, inclusive acho que a escola não tinha que ter muro. E quem acha que eu estou errado, só visitar nossa experiência na Praça do Cidadão, nós temos 2 prédios, não tem um muro cercando, e a gente tem uma revolução com a juventude, são 150 jovens por dia, que não tem nem recepção na época, as pessoas podiam entrar e sair, e você não tinha evasão. Né? Inclusive a gente atende jovens da UAMA, encaminhados da medida protetiva, e todos os jovens da UAMA cumprem
a nossa medida dá 90%, né, de conclutude, né? Apenas ali 10% não conclui, que dá duas, três pessoas. E a nossa lógica de pensamento de cidade e escola, né? Não aprende só dentro do espaço de aula, aprende dentro da cidade, com a sociedade, com as pessoas, com os mais velhos, com as mais velhas, né? A sabedoria griot, isso tudo faz parte do processo de aprendizado. Nesse momento você chega a uma pressão em cima da pessoa, marca uma perspectiva de Enem e, mais uma vez, guys, não conhece a realidade das pessoas, né? A maioria, segundo a própria Codeplan, 80% da população diz que tem acesso à internet. Quando você vai chegar para essa população, ela tem acesso a um aplicativo no celular dela, que dá acesso ali ao WhatsApp, que é um espalhador de fake news, e a um Facebook. Se ela quiser entrar num link, ela está enrolada, ela não consegue acessar o link porque a internet dela vai cair, né? E se você tem internet dentro de casa, você tem um computador com 3 filhos para revezar essa loucura. Então, não dá para a gente propor e marcar uma data de algo como o Enem, se a gente não consegue ser equânime. Eu não estou falando de igualdade, viu, Graça? Igualdade é outro passo, estou falando de equidade, é tratar diferente os diferentes, né? Então nós precisamos garantir que acesso à internet. Tinha um monte de projeto de torre de internet digital. A internet é direito difuso hoje, é bem comum, né? Agora, para acessar as plataformas, as pessoas pagam. As pessoas pagam Netflix, pagam Spotify, mas todo mundo tinha que ter acesso à internet para acessar essas informações, como no caso o acesso à educação. Não tinha que estar uma barreira de eu pagar R$100, 100, 200, 300, sei lá quanto é que está custando tudo isso na ponta sempre, para poder a pessoa acessar. Então, o que nós estamos sentindo? Grande parte da juventude que estava se preparando para o Enem desistiu de fazer o Enem. Não está afim, não vai conseguir acompanhar. Estou falando com base, inclusive, no nosso pré-vestibular. A gente conseguiu 10 tablets de doação agora, que a gente tem revezado entre eles que não tem computador. A gente faz uma sobreposição de ação, Grátis. A gente imprime o caderno de sugestões e simulados, a gente salva em pendrive, quer dizer, dá o pendrive para quem tem computador, dá o simulado para todo mundo e empresta o tablet para aquele que nem computador tem. Só que, veja bem, isso é uma iniciativa pessoal nossa. Eu não estou aqui para substituir o Estado. Então, se o Estado está enxergando essa possibilidade, qual é o processo? Debater a inclusão digital, que há anos nós estamos falando também. Então, eu vejo a possibilidade desse Enem, a gente ter uma redução muito grande da massa, sobretudo periférica, de não conseguir acessar e de, mais uma vez, um fiasco. Porque, para mim, a gente ainda continua sem um ministro da Educação, sem um ministro da Saúde, sem um cara da Cultura. A gente tem pessoas ali que transitam, mas que não debatem isso profundamente, né? O cara da Educação que está entrando agora tem valor moral, sabe? Valor pessoal atribuído à perspectiva educacional, que não é o que convém. Então, a gente está muito preocupado. No caso da primeira infância, eu não estou muito preocupado, porque, por exemplo, minha filha tem 5 anos, eu não estou forçando que ela aprenda a ler agora. O processo de aprender a ler é com 7 anos de idade, a gente sabe disso. Ela tem que trabalhar motoricidade, musicalização, já conhece as letras, os números. Mas, sem dúvida nenhuma, para a galera de primeira, né, do ciclo fundamental 1, ciclo fundamental 2 do ensino médio, a gente está acompanhando aqui, Grazi, uma desmotivação de estudar. Se já era ruim estudar, porque o espaço educacional não era apropriado, você imagina agora, nessa onda de ansiedade, sem perspectiva do que vai acontecer, você ter e criar uma disciplina de parar em determinado momento online. Eu não estou falando de quem está em faculdade, porque aí não sabe como é que para a pessoa encarar. Então, assim, eu estou muito apreensivo com isso. A gente vai fazer agora, começando hoje, na semana que vem, nós vamos fazer um balanço de como foi essa volta às aulas não presenciais na rede, né? Então, infelizmente, a gente quer muito que isso acabe, mas para nós, acho que 2020 já era. 2020 é um ano que não existiu. Esse é um debate importante, até me colocar à disposição de vocês aí, Max, que a gente tem apoiado várias redes também, pessoal de São Sebastião, no Paraná, principalmente Sobradinho, para tentar dar uma força para essa rapaziada, porque existe essa falta de horizonte, né, esse desânimo, a questão da saúde mental também, esses meninos, a nossa juventude, né, o momento que a gente está ali no fortalecimento dos laços sociais, da convivência, então você tem que ficar longe dos seus amigos, você tem que ficar longe da sua escola, dos seus professores. Além do efeito pedagógico, existe também o efeito da saúde mental, da depressão, da solidão, da angústia, e que, obviamente, é um obstáculo gigante para a pessoa pensar em Enem, né, pensar em prova.
apesar de ser importante no projeto de vida de cada um e cada uma, mas esse menino e essa menina está muito mais sentido agora com a impossibilidade de viver a sua juventude, de viver a sua adolescência, né? Eu acho que tudo que puder ser feito para apoiar os jovens do Distrito Federal, a gente tem que fazer, principalmente os jovens periféricos que estão aí já há muito tempo negligenciados pelo Estado em relação às políticas culturais, em relação às ofertas, às oportunidades. Eu também vou me colocar aqui à disposição de vocês, que a gente puder apoiar, puder ajudar, a gente vai fazer. E eu acho que essa questão... Pode falar. Tem uma pergunta para você, eu sei que você está me convidando, mas eu queria que você falasse um pouco como é que... Assim, eu estou olhando essa perspectiva, nós aqui na ponta, e eu queria muito que você falasse também assim, até para eu entender, porque também não estão presencialmente na Câmara Legislativa, estão fazendo à distância online, eu tenho acompanhado alguns ao vivo, algumas plenárias, alguns debates. Eu queria dizer assim, como é que tem sido, nesse momento, legislar nessa conjuntura que é fazer pressão a isso tudo que está dado com o GDF, ou seja, aonde vocês têm enxergado que o GDF tem falhado do ponto de vista aí da legalidade mesmo, né? E eu queria que falasse um pouquinho desse processo aqui, para a gente entender. Legal. Obrigado. Vamos falar sobre isso, acho importante. Porque muita gente olha para o deputado e acha que deputado só faz lei, né, Max? Você foi candidato, tenho certeza que você vai estar em breve na Câmara Legislativa, e às vezes as pessoas acham que o nosso papel é só ficar lá aprovando lei. Mas existe um outro lado que, infelizmente, no Brasil como um todo e no Distrito Federal, a gente não explora tanto do Legislativo, que para mim é a parte mais importante, fiscalizar. Então é papel do deputado distrital fiscalizar o governo, sendo ele de base ou de oposição. Claro que para quem é de oposição, esse trabalho fiscalizatório ele fica mais até fácil de se fazer, porque existe ainda essa cultura política do toma lá da cá. Quando o deputado da base muitas vezes critica o governo, a retaliação vem logo em seguida. E foi o que a gente assistiu nessas últimas semanas. Deputados que eram da base, quando não concordaram com certas medidas do governo, veio a retaliação com corte de cargo, com determinadas medidas. Para mim, que não tenho nenhum cargo no governo e posso fiscalizar com independência, tem sido uma boa oportunidade para a gente mostrar as ilegalidades, as irregularidades que o governo ibanez vem cometendo. Desde o ano passado, a gente já vinha sinalizando irregularidades na educação, por exemplo, com aquele regimento escolar absolutamente antidemocrático, que feria a liberdade do estudante. A gente vinha fiscalizando forte na saúde, pedimos uma auditoria do Hospital da Ceilândia. A gente vinha fiscalizando na assistência social, quando agora eles entregaram uma marmita estragada para a população em situação de rua. E tudo isso, a gente representando no Tribunal de Contas, acionando o Ministério Público. E aí, no caso da saúde especificamente, nós temos verificado aí uma série de problemas, como, por exemplo, a falta de transparência na divulgação dos leitos de UTI, como a gente comentou agora há pouco, a Secretaria divulga uma quantidade de leitos disponíveis, mas quando você vai lá na Central de Regulação, são outros dados, né? Tem menos leitos do que a Secretaria vem falando. Outra situação, hospital de campanha, 79 milhões de reais gastos no hospital de campanha, e que agora foi suplementado. E aí a Secretaria de Saúde escolheu a terceira empresa, a terceira colocada, para suplementar. Por que a Secretaria escolheu o terceiro melhor preço e não o melhor preço? Ou o segundo melhor preço? Então, tudo está mal explicado. A gente tem um problema dos testes rápidos. A suspeita de que o teste que está sendo feito com a população é um teste de baixíssima qualidade, diferente daquele que a Secretaria comprou, do que aquilo que ela pagou com o dinheiro público, que é o dinheiro do cidadão, principalmente o mais pobre. A gente está vendo aí denúncias no IGES, aquele instituto que o Ibanez falou que era um ninho de corrupção, mas resolveu ampliar. O IGES com denúncias de desvio de respirador, Max. Isso não é um crime contra a administração pública, isso não é só um crime contra o erário, contra o dinheiro público, é um crime contra a humanidade. Você desviar respirador num momento como esse, é um crime contra a humanidade. Acúmulo de cargo no IGES, suspeita de nepotismo, tráfico de influência, é uma série de crimes, de denúncias de corrupção, e que estão impedindo a população agora de ser salva. Essas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse uma gestão na saúde um pouco melhor, né? E aí, o que a gente fez? Além de acionar os órgãos de controle, a gente fez uma proposta de CPI na Câmara, e quando as pessoas ouvem falar CPI, já tantos cabelos, né? Já falam assim, eita, achando que é só uma situação de palco político, de protagonismo. Não, a CPI, ela é fundamental agora para que a gente peça o esclarecimento. O maior interessado numa CPI da pandemia agora deveria ser o próprio governo, para explicar por que essas coisas estão acontecendo. E por que o hospital de campanha da Ceilândia não saiu? Por que as promessas na área da saúde não saíram? Por que se gasta tanto com saúde, mas se gasta mal? E a coisa não está andando? Cadê os recursos também? E aí não tem a ver com a saúde diretamente, mas indiretamente tem. Cadê os recursos na ação
econômica orçamentária para salvar os comerciantes? Cadê os auxílios da assistência social que não chegam? Cadê o BRB, que está muito mais preocupado em fazer parceria com o Flamengo do que agora ajudar os comerciantes, né? Então, cadê os instrumentos do governo? Tudo isso tem que ser falado. Então, foi boa oportunidade aqui de você poder perguntar sobre isso, porque o papel da Câmara, nesse momento, é fundamental. Apesar de não estar tendo a sessão presencial, a gente teve algumas sessões virtuais, teve uma sessão presencial para votar a LDO, votar a reforma da Previdência, que foi outro crime, né, nesse momento. Olha só, o governo aproveita, a gente está numa pandemia, o sindicato sem poder se manifestar direito, sem poder participar do debate, aprova-se uma reforma da Previdência que vai tributar os aposentados do DF nesse momento, servidores públicos aposentados, em 11% ou 14%. Então, o cara já está tendo ali que se virar, né, tendo às vezes que dar um jeito para salvar a sua família, que está tendo que se internar, um membro que está tendo que se internar, está tendo que se medicar, vai ter agora 11% a menos da sua renda, né, para quem ganha abaixo de R$6.000. Então, é uma situação atrás da outra, e a gente continua trabalhando. Muita gente pensa que o parlamento não está trabalhando. Nossa equipe está de 8, 7 da manhã até as 11, acolhendo, fazendo reunião, a gente está atendendo os professores, né? A gente recebeu aí uma série de demandas de professores e de estudantes nesses dias, por causa do retorno das aulas. A gente está escutando o comerciante, pequeno empresário, a gente está fazendo reunião com pessoas que estão desesperadas por causa de problemas na sua comunidade, problemas de alimentação, de insegurança alimentar, no caso. Então, assim, a gente não para, né? A gente não para mesmo. Quem quer trabalhar tem muito trabalho para fazer, né? E é importante, claro, o deputado fiscalizar, mas a comunidade também fiscalizar. O controle social nesse momento é fundamental. Todas as irregularidades que os profissionais da saúde, da assistência, que os próprios cidadãos identificarem, ativem os parlamentares, né? Entrem em contato com o nosso mandato, entrem em contato com qualquer um dos deputados que vocês têm confiança, para que a gente busque os meios de cobrar do governo, né? E aí, falando da escola, a gente viu essa proposta de retorno das aulas absolutamente maluca, né? Porque quem conhece a escola pública sabe que dentro da própria rede a gente tem muita diversidade e muitas particularidades. Então você tem educação especial, né? Como é que fica a criança com deficiência atípica, com necessidade especial nesse momento? Como é que fica a escola rural? Como é que fica a educação de jovens e adultos? A gente tem aí ensino infantil, educação infantil, tem ensino fundamental, tem ensino médio. Cada lugar desses é um lugar diferente, tem suas particularidades. E aí, como é que vai ser? Vai testar os professores de 15 dias? A gente está entrando na época da seca. Como é que vai ficar a questão do abastecimento de água nas escolas? O governo tem dinheiro para suplementar os terceirizados, que vão ter que higienizar a escola o tempo todo? E os professores em grupo de risco, né? Que estão no grupo de risco, vão ser substituídos pelos temporários? Tem orçamento para isso? Então, são várias perguntas que a gente fez, inclusive, ao Ministério Público de Contas, e ele encaminhou para a Secretaria de Educação, e que a gente quer saber, porque não tem como voltar às aulas sem essas explicações. E você sabe aí, né, você conhece os territórios, sabe do que a gente está falando, a escola ela é um ambiente da comunidade, ela não está apartada. Então, num lugar que você não tem saneamento básico, num lugar que você tem muito desemprego, num lugar de muita informalidade, é impossível garantir a saúde dos alunos, né, e dos professores, dos demais profissionais que trabalham na escola. Exatamente, perfeito. Não, e esse cuidado que você falou é importante, assim. E a gente tem inclusive, hoje, né, eu fiz um bate-papo por WhatsApp com uma repórter falando justamente disso, da volta às aulas, dizendo assim, olha, nós estamos preocupados com os alunos, né, com esses que as mães e os pais estão indo trabalhar e não tem com quem deixar, e que a escola é parte do processo educacional, mas também não estamos preocupados com os nossos professores, nossos mestres e mestras, né, que eles vão estar expostos na linha de frente o tempo todo e estão sendo sobrecarregados. Inclusive, Grazi, a gente recebeu uma informação de que o governo iria demitir os temporários, né? Ia deixar de pagar todos os temporários. E para a gente é uma surpresa, porque os temporários, mesmo não estando fisicamente, eles têm total condição de dar suporte nesses processos virtuais e até uma perspectiva de evitar as evasões, porque as pessoas vão sumir, Grazi, né? O ID... O algoritmo não vai representar a complexidade daquele ser que está passando naquele momento. A gente precisa levar isso em consideração, né? E é isso que nós estamos muito assim, apreensivos nesse momento, porque nós chegamos nesse imbróglio que chegou, inclusive eu estava tweetando ontem, né, falando o seguinte, olha, quem quiser estudar o que não se fazer numa pandemia, tem que estudar o Brasil. Nós fizemos tudo errado. Olha, tudo errado nós estamos fazendo. Sabe, nós minimizamos os efeitos, nós estamos abrindo fora da hora, nós não estamos dando condição para o povo. Está aqui até um amigo nosso, o Alex Lava, comentando, você falou dos bancos, né? Ou seja, os bancos continuam emprestando a juros, não tem que prestar juros. Esse é o momento de salvaguarda da população.
Por isso que nós estamos exigindo o tempo todo um poder popular. Porque é o povo que vai gerir isso tudo, né, e fazer o controle social para ele. Não vai ficar determinando processos e ações onde que, no final das contas, quem vai se beneficiar é esse mesmo sistema que, nesse momento, não está passando por nenhuma crise dessa. Né? O sistema financeiro, os grandes empresários, não passam por nenhuma crise dessa. Continuam na sua lógica especulativa, saindo muito bem. E a educação não é o contrário, né? Olha só, essa pandemia muitas vezes, inclusive, potencializou a tese daqueles grupos que sempre quis que a educação fosse teleaula, né? Que sempre quis vender tudo pronto. Esses caras estão rindo, falando assim, olha aí, eu já estava falando e tal. E a gente é contra o sistema de teleaula? Não, eu não sou. A gente faz isso também. A questão é que ela não pode substituir e não pode sobrepor essa relação, como você bem colocou, que é do território, que é única, que é do saber, que é de uma linguagem própria, freiriana, sabe? E aí as pessoas precisam entender disso. Eu vou receber um vídeo de um cara aqui do Rio de Janeiro, com todo respeito ao Rio de Janeiro, que vai falar de coisas que não é a minha realidade, que eu nunca vi, que eu não teve a oportunidade de sair, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então nós estamos vivendo um momento muito tenso, Grazi. É um momento muito delicado. Quem tinha como doar, doou. Sabe, a gente está sentindo, está reduzindo até as doações, apesar da periferia ser ultra mega solidária, mãe crecheiras, galera que tem de vídeo. Grazi, eu cheguei a entregar a cesta na Vila São José aqui, e vi a senhora que a gente cadastrou, falando, pô, minha vizinha tá... Eu falei, olha, eu não tenho para sua vizinha, porque a gente está seguindo o cadastro, mas a gente vai cadastrar ela. Ela falou assim, não, eu vou dividir a minha cesta. Sabe, Grazi? Ela falou assim, não, eu vou dividir a minha cesta com ela enquanto você possibilita isso. Você não vê isso se não é no território, nessa linha. Então, alguém achar que tá todo mundo querendo voltar nessa maluquice, ninguém quer voltar nessa maluquice. A nossa melhor idade, que não tem para onde ir, tá dentro de casa, como é que você isola a nossa melhor idade de um barraco, guys, que só tem um quarto, sala e cozinha? Você vai fazer o quê para isolar esse idoso? Não tem condição. Então, ou a gente parte da sinceridade de que nós temos que resolver o problema, esse problema ele vai passar pelo Estado e pela sociedade controlando isso, né? Não é o Ibanez. O Ibanez está fazendo todo o desse papel. A gente não tem... Eu não sei nem quem é o nome do secretário de saúde, não sei quem é o secretário de vigilância sanitária, nunca vi a cara dele, não sei. Esses caras não aparecem, sabe? Não tem rosto, né? Não estamos vendo para onde, você colocou muito bem, o papel do BRB nesse momento é ficar dando... Cara, meu pai torce pro Flamengo, sabe? Eu sou Senando Esporte Clube, né? Porque ele no debate de futebol... mas na boa, eu acho que era um papel, nesse momento, de um banco estatal como o nosso, querer botar uma logo em jogo que nem está acontecendo direito, sendo que a gente poderia estar, nesse momento, potencializando a economia local integrada e solidária, sabe? Comprando tablet para a molecada das escolas, sabe? Garantindo a banda larga, porque tem o sistema... Olha só, nós aqui, Graça, que é pequeno, cara, nós somos pequenos, nós estamos negociando um pacote com a Oi, com a Vivo, para que a gente possa pagar antes, para o nosso público acessar umas plataformas gratuitas, que a gente pode escolher. O Banco do Brasil faz isso, qualquer pessoa que tiver essa internet vai acessar o aplicativo do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil garante. Né? Nós estamos querendo garantir que a nossa molecada acesse as plataformas educacionais, sabe? Então eu estou calculando aqui quantos alunos eu tenho, para eu poder bancar a Oi e a Vivo, para que aquele moleque consiga, com login, acessar os Wi-Fi. O Estado não consegue fazer isso, Graça. Né, em larga escala, em dar escala do processo. Os caras, olha, eu não caio na falácia que não tem dinheiro, Graça. Não tem, porque tem dinheiro. Tem dinheiro. A questão é, qual é a prioridade hoje para esse recurso? Então a prioridade hoje é minimizar o processo, fazer com que todo mundo da periferia se exponha ainda mais, que se morrer tá legal, que a gente pode morrer, Graça. A necropolítica é isso, Graça, é dizer que a gente pode morrer. E vou dizer que a gente está morrendo de doenças correlatas. O cara já tinha problema de pulmão. O cara já tinha problemas correlatos. Né? E a responsabilidade com a vida. Eu queria fazer essa pergunta. Se o plano piloto, com todo respeito aos meus companheiros e companheiras que moram no plano piloto, eu falo plano piloto enquanto região central, a chamada região central, a elite, né, dessa cidade. Se lá tivesse morrendo 190 pessoas, se tivesse 9 mil casos de contaminado, Grazi, não entrava um mosquito no Distrito Federal, Grazi. Eles iam barrar todas as entradas e saídas. Mas quem está morrendo está no final do sol nascente.
que nem internet tem para reclamar, porque o SAMU nem entra. Esse aí é a gripe. E aí, sinto muito. Procure o hospital mais perto, né? Então é perverso, cara, é perverso. Exatamente. Essa sensação nossa de que tem um certo higienismo social também na condição dessa crise, né? De que existe também uma seletividade de classe, de cor, existem dois pesos, duas medidas, né? Dependendo de quem morre a gente se preocupa, se for outro a gente não se preocupa tanto. Isso demonstra o quanto que a gente precisa evoluir e avançar politicamente também. E por isso aqui, Max, eu quero dizer e agradecer também o seu papel, que não é o seu papel só como pedagogo, como líder, mas o seu papel político, porque nesse momento a gente está observando como faz diferença a gente ter boas lideranças e como faz diferença a gente ter péssimas lideranças, como que péssimas lideranças matam, como que uma gestão absolutamente perdida, descoordenada, que não usa sua inteligência, não usa suas ferramentas para ajudar o povo, como que ela mata, né? E infelizmente a gente citou aqui os exemplos da BRB, da gestão como um todo, das áreas. É inadmissível que um governo que tem as suas capacidades, que tem as suas ferramentas, e aí de fato não é o momento para a gente ficar mensurando, mas tem o equilíbrio fiscal, meu amigo. Se você tem alguém doente na sua casa, você vai vender o carro, você vai alugar, você vai fazer o que você puder, vai pegar empréstimo que você vai salvar. A vida é o que importa nesse momento, né? E é isso que a gente tem que cobrar do governo do Distrito Federal, do Ibanez, que tanto prometeu, que tanto andou na Ceilândia no sol nascente do pôr do sol, que falou que ia transformar essa região. Infelizmente, o que a gente está vendo é uma transformação negativa, né? Transformar ainda mais essas pessoas em invisíveis, em gente que para o governo não tem tanto valor como outros lugares aqui do DF, né? E para a gente ir para a última parte aqui, que o nosso tempo está estourando, eu quero te agradecer e já passar a palavra para fazer a finalização, a conclusão. Mas aí dizer que a gente está à disposição aqui para fazer as parcerias, a gente tem caminhado junto aí partidariamente, nas nossas redes de nosso campo político como um todo, tem sinalizado. Hoje a gente tem uma live mais tarde também com o Marivaldo aí, que fez uma ação judicial importante. Mas é importante essa sua fala aí, Max, que todo mundo quer voltar, pessoal. A gente quer retomar a vida. Quem não quer? A gente está com saudade da nossa família, a gente está com saudade da convivência, a gente quer trabalhar, a gente quer viver, mas a gente quer viver com dignidade e com a nossa vida segura. E para isso, nós precisamos de muita consciência, de muita responsabilidade do governo, mas também da sociedade, de cada indivíduo, de cada pessoa, para que as coisas sejam feitas de maneira segura, de maneira saudável, de maneira que ninguém coloque a sua existência em risco. Então, te passando a palavra aí para a gente concluir, Max. Muito obrigado por ter topado essa conversa, foi super esclarecedora e com certeza o pessoal aqui gostou pra caramba aí do que você falou. A gente pode aqui trocar bastante e chegar aí a ponto de consenso, que eu acho que tem que expandir essa reflexão. Grazi, obrigado pelo convite, você sabe disso, estamos juntos, mano, estamos à disposição, seja aí, seja aqui nas ruas, nas redes, mano, conta com a gente, grato mesmo, agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui, que sigam a gente que ainda não segue, né, @MaxMarcelDF, siga também Leandro Grazi nas redes sociais, acompanhem todo esse processo, e dizer o seguinte para as pessoas, né, ninguém quer viver de auxílio, ninguém quer viver de migalha, pelo contrário, nós estamos lutando há muitos anos para uma vida digna. Vida digna é direito à moradia, direito a saneamento básico, direito a acesso à saúde, direito a acesso à educação. Se todos nós tivéssemos trabalho e renda, se todos nós tivéssemos moradia digna, se todos nós tivéssemos acesso à educação e acesso à saúde, nós não estaríamos fazendo esse debate, estaríamos passando por uma crise dessa com mais tranquilidade, como os países de primeiro mundo passam. Enganam-se aqueles que debatem o auxílio emergencial como um mero ajuda. Não. Os Estados Unidos deu a maior transferência de renda do mundo, irrestrita, para o rico e para o pobre, cheque na boca lá do correio, para todo mundo, né? Ou seja, é mais uma vez reforçar que esse discurso neoliberal não cai, é falácia para o debate que está dado. Não adianta dizer que vai abrir o comércio e que vai melhorar, porque isso não melhora. Pelo contrário, pelas relações estruturais históricas desse Brasil profundo, pelas as contradições que existem, não só de agora, a complexidade do DF não é do Ibanez, Grazi, é uma complexidade do Distrito Federal como um todo, né, histórico, e que ele reforça pela condução que ele tinha a oportunidade de sair como um dos caras que tem a maior vanguarda no enfrentamento, está saindo como um dos piores nesse processo. E eu quero pedir para todo mundo que quem puder ficar em casa, fique. Se não puder sair, se não puder e vai sair, se cuide, se preserve, né? E que a gente possa olhar para o lado.
Olha o seu vizinho, olha a sua vizinha, olha a sua quadra, olha o seu bairro, sabe? Se você tem um mínimo de contribuição para dar, seja trocando ideia para facilitar e amenizar o processo da ansiedade, faça isso, né? E tamo junto, Graça, tamo aqui. Eu posso até errar, cara, mas eu vou errar tentando, né? E eu não vou errar aqui omisso nesse processo. Eu poderia ter totalmente condição de dizer que eu ia ficar sossegado em casa e esperar isso passar. Mas a relação que a gente construiu com o território, com essa cidade, a forma como as pessoas cobram a gente, porque eu moro aqui também, sobretudo, né, conheço a realidade todo dia, abro porta, vejo os problemas na ponta, nós não poderíamos não fazer o contrário. Também estamos aqui, sacudindo as redes, cobrando também, e que a gente possa, breve, se ver nas praças, nas ruas, confraternizando, passando por tudo isso e sendo feliz. Obrigado. É isso aí. É o que o Max falou, pessoal, reforçando aí, se quem tiver que sair, se proteja os que são mais vulneráveis, os mais frágeis, aqueles que puderem ficar em casa, fiquem. E é importante agora a gente criar essa onda de controle social, de muita fiscalização, da gente cobrar o que é de direito da população e construir esse futuro que a gente deseja, né? Eu acho que o Max fala bem aqui dessa importância. E a gente tem que saber também que os que foram contra a vida ficaram marcados na história. E aqueles que se colocaram à disposição para salvar vidas também ficaram marcados na história. A população vai sempre se lembrar daqueles que assumiram seu papel, assumiram sua responsabilidade e fizeram aquilo que estava ao seu alcance. Mas também vai se lembrar dos promotores da morte. Então, Max, valeu demais, foi super bacana, super maneiro o nosso papo aqui. Um grande abraço aí para todos e todas que nos assistiram e até a próxima, pessoal. Valeu!